Ora, então, muito boa tarde. Eu fiz há dias uma palestra para a Associação IRIS, Associação Nacional de Ambiente, a pedido desta, e que agradeço muito esse convite. E essa sessão, que se chamou Do Megalitismo de Origem Neolítica aos Recintos Morados Calcolíticos do Norte de Portugal, foi devidamente apresentada, mas infelizmente a gravação não foi possível. De maneira que hoje estou aqui a gravá-la novamente, sozinho, para figurar em formato vídeo e poder ser transmitida para outras pessoas que tenham mostrado interesse em saber aquilo que foi dito nessa altura. Portanto, estou a partilhar a tela e vou então começar a minha apresentação. Como qualquer outro investigador ou investigadora, o arqueólogo da pré-história visa a síntese interpretativa, a ideia, e não tanto apenas a rigorosa descrição de factos ou dados. Nada é dado. Os factos são condimentos imprescindíveis, mas em si insuficientes, da construção da ideia, que é sempre fruto da reflexão merecida e resulta de toda a experiência intuitiva e refletida dos investigadores ou investigadoras. A ideia, a síntese, não é uma conclusão dogmática, mas uma realidade sempre provisória, sempre em devir. O que tentámos, e até certo ponto conseguimos, foi criar, a partir da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, uma escola especializada no estudo das arquiteturas pré-históricas do nosso território. Essa escola continua ativa por diversas formas, através de diversos investigadores ou investigadoras que atuam em várias zonas do país. Trata-se de um trabalho coletivo que deu frutos, que se espelha em muitos estudos publicados e teses académicas. Nesse sentido, a experiência de pesquisa de monumentos com túmulos, isto é, com uma mamoa, com um montículo de terra que realmente encerrava no seu interior, muitas vezes, um dolmen, uma anta, foi muito útil para a experiência que se seguiu, a dos recintos morados calcolíticos, pelo menos na minha experiência pessoal. Em 1972, defendi a minha tese de licenciatura na Faculdade de Letras de Lisboa sobre aspectos do Paleolítico do Sul de Portugal, seixos afeiçoados do litoral entre a praia de Santa Cruz a norte e a zona de Vila Nova de Mil Fontes a sul. Procurava, no fundo, perceber os inícios da construção de artefactos, da feitura de artefactos pelo ser humano. Convidado para ir dar aulas na Universidade de Luanda, cursos de letras, ali estive trabalhando entre inícios de 73 e meados de 1974, tendo tido finalmente, com o 25 de Abril, a possibilidade de ingressar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para onde vim no início de 1975. O professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, principal promotor da minha entrada na FLUP, pediu-me, para efeitos de doutoramento, que estudasse o megalitismo do norte de Portugal, sendo co-orientado por ele e pelo Dr. Jean Roche, investigador do CNRS, que eu já conhecia, e que há muito tempo vinha realizando missões de trabalho em Portugal. Durante vários anos busquei a área do norte do país, que eu desconhecia até então, que me seria mais propícia como base empírica da minha tese, ao mesmo tempo que procurava apoio no estrangeiro em termos de metodologia de estudo do megalitismo. Por sugestão do professor Jean Guillain, meu ilustre amigo, participei em escavações de um dolmen no sul de França em 1975, mas a experiência verdadeiramente decisiva seria o contacto com o megalitismo da Bretanha francesa, que me foi proporcionado pelo Dr. Jean Roche. Nesses meados dos anos 70 do século XX, a Bretanha era a zona-chave para entender o megalitismo ocidental. Dirigida pelo professor Pierre Roland Gillot, a partir do Laboratório de Antropologia Pré-Histórica da Universidade de Rennes, onde estagiei várias vezes em anos sucessivos, toda uma equipa de alta qualidade estava a fazer o estudo sistemático do megalitismo daquela área, tornando-a num dos focos mais importantes para o entendimento deste fenómeno na Europa Atlântica. Quando ali cheguei pela primeira vez, lembro-me perfeitamente de me ter sido dada para as mãos a tese de doutoramento de Jean Lelgoache
e dizerem-me, enquanto não leres esta tese de doutoramento, não sabes nada do megalitismo. E então eu passei aquele primeiro mês dessa primeira bolsa de estágio que ali tive em Rennes a estudar a tese e também, evidentemente, a ir ao campo com os meus colegas, agora diria, mas na altura autênticos professores, para ver monumentos concretos no terreno e perceber o que estava exposto naquela obra fundamental. Essa experiência foi fulcral na eleição que fiz da Serra da Aboboreira, onde confluem os concelhos de Baião, Amarante e Marco de Canaveses, no distrito do Porto, como área de base para perceber e pensar o megalitismo do norte de Portugal. Tal trabalho começou em 1978, com a escavação da Mamoa 3 do Outeiro Diante, e prosseguiu, no meu caso, até 1990, inclusive. Depois foi prosseguido por outras pessoas, porque se tratou de um projeto coletivo que teve continuidade para além da minha presença ali, nomeadamente a doutora Carla Stockler, hoje na Câmara do Porto, esteve lá a trabalhar à frente do Museu de Baião. Entretanto, o CASA, este campo arqueológico da Serra da Arvoreira, como lhe chamamos a este projeto, converteu-se num projeto que deixou de ser o da minha tese de doutoramento para ser muito mais abrangente, participado por muitos arqueólogos, ou treinando para o serem, e por milhares de estudantes sob a direção deles, convertendo-se assim numa escola prática de arqueologia de campo internacional, umbilicalmente ligada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tornou-se óbvio com o tempo que não tem sentido estudar monumentos isolados, mas apenas todo o conjunto, e desde logo que esse trabalho superava o de uma tese de doutoramento individual. Tinha de ser um trabalho coletivo, como já referi. E tornou-se igualmente evidente que estes monumentos de tipologia diferenciada, por isso designei essa realidade que se me deparava na Serra da Arvoreira e noutras zonas megalíticas como um polimorfismo megalítico, na medida em que nos mesmos núcleos havia formas de monumentos muito diversificadas e com diferentes cronologias, tendiam a agrupar-se em núcleos que, intencionalmente, se distribuíam no espaço, por exemplo, por forma a estarem mais ou menos distantes dos aglomerados naturais de penedos afloramentos graníticos. Em geral, verificou-se que para as comunidades que construíram estes monumentos, mamoas, cuja estrutura megalítica interna era apenas uma parte do monumento em si, a sua distribuição no espaço era muito significativa. Percebemos, aqui como nos recintos mais tarde estudados no Alto Douro, que os pré-históricos eram já arquitetos paisagistas. Mamoas é precisamente o nome popular, comum, generalizado aos próprios arqueólogos, que o povo deu a esses montículos de terra em forma de mama, portanto, compreende-se porque é que lhes deram essa designação. São túmuli, que é o plural de túmulos, a palavra latina, que não tem nada a ver com aspectos funerários, significa apenas um montículo. Através dessa monumentalização da paisagem, feita de forma aditiva, uma nova mamoa era construída perto de outras já existentes, portanto, iam-se somando uma